A outra propriedade, então, que tem esse gráfico aqui, é o chamado limite de fadiga, que está sendo avaliado aqui. Então, os materiais metálicos, eles vão sofrer fadiga sobre esforços repetitivos. Então, os materiais mais utilizados para esse tipo de esforço, que são esforços cíclicos, ou seja, eu aplico a carga e tiro. A mola, por exemplo, é um tipo de elemento mecânico que vai estar sujeito a um esforço cíclico bem característico, né? Na sua zona elástica. O material vai estar sendo solicitado na sua zona elástica. Só que esses vários ciclos ao longo do tempo, isso vai provocar um fenômeno chamado fadiga dos materiais. Os materiais metálicos são os mais suscetíveis à fadiga, apesar de outros materiais também sofrerem fadiga, mas aqueles que vão ter um limite de fadiga, que vai poder ser estudado de uma forma mais caracterizada em relação a essa fadiga, que é o esforço repetitivo, são os materiais metálicos. Até porque, considerando essa natureza cíclica do tipo de carregamento, os cerâmicos, por exemplo, não são bem adaptados a esse tipo de esforço, já que eles não têm essa capacidade de tração grande, né? Então, eles podem quebrar sobre esse efeito. Os materiais metálicos, não, que possuem grande capacidade de absorção de energia na zona elástica e também na zona plástica, é que vão estar mais sujeitos a esse fenômeno de fadiga. Certo? Então, o que é a fadiga em si? A gente já explicou. A fadiga, então, é um fenômeno que ocorre nos materiais, principalmente os metálicos, sujeitos a um esforço cíclico, ou seja, que a força é aplicada e retirada. Pensa bem no exemplo da mola, em que eu flexiono ela, aplicando uma carga e depois tiro essa carga e ela volta à sua posição original. Então, isso é um esforço cíclico. Tá? Todos os sistemas dinâmicos, máquinas, mecanismos, elementos de máquina, etc., que sofrem esse tipo de esforço, que sofrem um esforço, algum tipo de esforço, também estão sujeitos a esforços cíclicos. Pode ser um simples parafuso, por exemplo. Só que a questão lá é que as deformações elásticas são menores, são mínimas. Mas ele também está sujeito. Uma engrenagem, um dente de uma engrenagem que sofre uma flexão quando aquele dente é engrenado na rotação, ele sofre um esforço cíclico. Tem uma hora que ele está sobre a carga, tem hora que ele não está. Então, a gente não vai ver o dente da engrenagem deformar elasticamente. Mas essa microdeformação vai estar acontecendo e isso configura, sim, uma característica de ciclagem, de esforço cíclico. Então, para mim ter a fadiga, o fenômeno da fadiga, eu preciso ter esse tipo de esforço. Ou seja, esforços, aplicação de carga estática, sem aceleração, simplesmente, sem variação de aceleração, não sujeita esse elemento à fadiga. Por exemplo, uma viga que está lá semi-estática, né, não vai sujeitar ela à fadiga. Entretanto, né, é importante a gente abrir esse parênteses, é um parênteses, né, uma análise mais aprofundada, é que mesmo as estruturas, como pontes, como prédios, eles ainda assim estão sob esforços dinâmicos, sobre a ação de quê? Principalmente ventos. Os ventos movimentam as estruturas. Então, o solo pode movimentar a estrutura. Tá? Então, não está tão estático assim. Mas com uma aceleração muito pequena, às vezes,
a gente considera um estudo estático, que ele vai dar resultados muito aproximados dos reais, certo? Então, essas coisas são uma parêntese aí para que não fique caracterizado que é uma regra absoluta. Há casos que devem ser analisados nesse formato. E aí, nós temos essa análise da fadiga, ela envolve uma série de ensaios relacionados a esse material, que vai formar esse gráfico. Tá? Esse gráfico ele indica o quê? Amplitude da tensão aplicada, então a tensão que eu estou aplicando, a força sobre a área do escopo de prova, né? Obrigatoriamente eu tenho que ter um esforço que é cíclico, então está sendo mostrado aqui, ou seja, ele vai variar entre o máximo e o mínimo. Por exemplo, uma tração e uma compressão pode ocorrer. O eixo que fica girando sobre uma torção, então ele gira, ele para, ele gira, ele para, muda de velocidade. Em todos esses momentos ele vai sofrer, no momento da quebra da inércia, né, uma diferença de carregamento. Ele vai diferenciar. Então, ó, veja que a onda formada ela é isso. A intensidade da tensão está mudando ao longo do tempo. Tá? Então, isso caracteriza o esforço cíclico. Ora a peça está sob tração, ora está sob compressão, ora pode estar sob cisalhamento, ora pode estar parado. Então, pode variar tanto de esforços como tração e compressão, que alternam, né? Numa hora a peça está sendo comprimida, a outra está sendo tracionada. Há algumas peças que sofrem esse tipo de esforço. E há outras que simplesmente só traciona e volta a zero essa tensão. É aplicar a tensão, volta a zero. Como na quebra de inércia, por exemplo, do eixo, ele sofre um esforço de torção ali, ela vai ao máximo e volta a zero. Vai ao máximo e volta a zero. Né? A não ser que ele gire no outro sentido, né? Ele gira para um lado, gira para o outro. Isso aí vai gerar um esforço contrário, uma intensidade contrária às fibras do material. E por isso vai ser mais crítico. Né? Tá, voltando lá ao nosso gráfico. Então nós temos a tensão aqui no eixo vertical. No eixo horizontal nós temos a quantidade de ciclos. Ou seja, a quantidade de vezes que aquele corpo de prova, aquele material foi solicitado ao esforço durante o ensaio até o seu rompimento. Então, esse ensaio é realizado até a peça romper por fadiga. O nível de tensão aplicado ele não pode ser superior ao da zona elástica do material. Então, normalmente, vai se começar esse ensaio 75% da tensão de escoamento do material. Então, não esqueçam o conceito de tensão de escoamento, nós já falamos, é uma propriedade dos materiais metálicos dos mais importantes. A tensão de escoamento é o limite da zona elástica do material. Então, observe que o fenômeno de fadiga ele não vai ocorrer numa tensão acima da zona elástica, ele vai ocorrer dentro da zona elástica. E o ensaio normalmente começa numa faixa de 75% desse valor. Porque eu quero conhecer o limite de fadiga. Esse é o objetivo do teste. O que é o limite de fadiga? É aquela tensão ao qual eu não tenho mais a ruptura do material sob o efeito desse carregamento cíclico. Então, não vai haver mais a ruptura. Por isso, essa curva aí que nós estamos vendo no gráfico, ela é formada por vários testes, vários pontos, na verdade. Por exemplo, se eu começar aqui, ó, né? Começo o teste. Então, eu vou ter pontos ao longo dessa curva onde eu vou ter os testes. Por exemplo, digamos um ponto aqui que está relacionando 10 ciclos. Ele falhou, a peça falhou, o corpo de prova falhou com 10 ciclos. Então, numa determinada tensão, o corpo de prova falhou a 10 ciclos. Eu vou baixar essa tensão, então. Baixo essa tensão, baixei aqui para esse ponto.
Nesse ponto aqui, a tensão é menor, apliquei a ciclagem, ele rompeu com 10 elevado a 2, a quantidade de ciclos. Aí, então, eu preciso baixar mais. Achei uma tensão menor. Eu vou baixando o quê? A tensão. A tensão vai ser sempre... a ciclagem vai ser sempre naquela tensão máxima. Essa aqui é a tensão máxima que está sendo aplicada, né? E aí ele rompeu com 10, 3. E assim eu vou baixando sucessivamente a tensão até eu encontrar um ponto no qual essa peça não rompe mais nesse ensaio de fadiga. Tá? Então, isso quer dizer que esse material, sobre o efeito dessa tensão, chamada limite de fadiga, não vai sofrer mais falha por fadiga. Ou seja, ele vai durar infinitamente. Vai sofrer ciclos infinitamente e não vai mais romper. Se eu trabalhar abaixo desse limite, qualquer tensão abaixo do limite, a peça não rompe mais por fadiga. Posso aplicar quantos ciclos eu quiser. A vida útil dessa peça, considerando esse tipo de esforço, vai ser indefinida, tá? Não vai quebrar mais. Em alguns projetos, essa característica do material é muito importante, né? Principalmente projetos que envolvem segurança. Então, mecanismos de aviação, por exemplo, que equipam os aviões. Eu não posso ter o luxo de um determinado mecanismo, um avião, uma aeronave, quebrar por fadiga. Tá? Lógico que, falando de projeto, eu tenho duas opções normalmente. Quando eu não trabalho no limite de fadiga, o que eu faço? Eu implemento manutenção preventiva. Porque aí eu sei quantos ciclos naquela tensão aquele material vai falhar, aquela peça vai falhar. E aí, o que eu faço? Eu trabalho com manutenção preventiva, determinando na engenharia de manutenção em quantos ciclos aquela peça vai ser substituída. Isso pode acontecer, isso normalmente vai ter um custo menor para o fabricante e maior para quem utiliza, porque vai ter a manutenção preventiva, que é um custo do projeto que é repassado para quem utiliza, certo? Então, em algumas situações, ou por um projeto ficar muito caro, eu trabalhar dentro do limite de fadiga, que às vezes chega a ser 10% da resistência do material ao escoamento, às vezes é muito baixo, e aí eu tenho que trabalhar com um material muito mais resistente, por isso, às vezes alguns projetos de menor custo, que tem o custo como um critério muito importante, não viabilizam. Não é o caso dos projetos de aviação, que normalmente o custo é secundário. E a segurança é mais importante, aí ele trabalha então, dentro do limite de fadiga, para que ele não tenha uma ruptura por fadiga. Até porque, assim, outros elementos podem influenciar na fadiga. O limite de fadiga é estabelecido em laboratório, em testes controlados. Na prática, o uso de materiais pode incidir outras características ambientais, outros fatores que não estão controlados como no laboratório. Por exemplo, oxidação, corrosão, esforços diferentes desses que foram determinados, né? Em características diferentes, né? Picos de tensão que podem ocorrer, que vão diminuir ainda o limite de fadiga, certo? Então,
precisa ser bem entendida essa questão aí. Quem vai apresentar limite de fadiga bem definido, né? São os materiais metálicos e, mais especificamente, os ferrosos. Os não ferrosos têm dificuldade de se estabelecer limite de fadiga e muitos deles não possuem limite de fadiga. Ou seja, se eu quero trabalhar no meu projeto determinando um limite de fadiga do material, os não ferrosos eu vou ter grande dificuldade de estabelecer esse limite. Certo? Os ferrosos, né, principalmente os aços liga, tem maior facilidade, então, e aí um dos grandes benefícios de utilizar aço é essa. Ele tem um limite de fadiga bem estabelecido, que fica e ele é elevado ainda. Essa é a grande vantagem, ou seja, os aços apresentam, em média, um limite de fadiga de 30% do seu limite de escoamento. Tá? Então, esse é um valor bem adequado aí, né? 30% do escoamento. É como se eu trabalhasse até com um escoamento e um coeficiente de segurança de 3. Vai dar 30% trabalhando dentro do limite de fadiga. Certo? Para N quantidades. Então, entendam essas relações, não é? Por isso que o que ocorre muitas vezes numa situação de manutenção corretiva é que um determinado elemento, pela fadiga que ele sofreu ao longo do uso, da utilização dos ciclos de carregamento cíclico, tem que obrigatoriamente ter esse tipo de carregamento cíclico, ele quebrou. E aí eu vou lá e tenho que fazer uma manutenção corretiva. Se essa quebra causa muito prejuízo, ou da vida humana, ou de material, né, eu devo optar por um limite de fadiga, para que não haja esse tipo de falha. Quando os prejuízos são muito pequenos, eu posso optar ainda por uma manutenção preventiva. Eu ter alguma forma de controlar a quantidade de ciclos, né? E substituir, mesmo sem quebrar, um determinado componente da máquina. Tá? Então é isso que ocorre aí com vários elementos em que é adotada a manutenção preventiva. Ele está atuando antes que haja uma falha por fadiga. Tá? E aí por isso que tem lá, ó, troque por 10.000 ciclos, caso de rolamentos, molas que sofrem fadiga, né? Você vai ver que a mola, com o tempo, o que acontece? Aquela mola que tinha um comprimento livre de uma determinada medida, o amortecedor do veículo, é clássico isso. Você vai ver que o amortecedor tinha lá, a mola tinha 40 centímetros. Com o passar dos anos, ela vai diminuir de tamanho. Na verdade, o que aconteceu? Pela fadiga, ela já sofreu deformação plástica, que fez com que o seu tamanho diminuísse. Aí o carro fica lá embaixo, tem que se trocar essa mola aí, né? Então, essa quantidade de ciclos que vai sofrer esse elemento, ela é muito importante, então, nessa análise, nessa avaliação, certo? Então, essa propriedade ela é importantíssima, aí vocês devem tentar memorizar bem.